começando mais um vlog. E no vlog passado eu mostrei que eu estava relendo pela terceira vez o livro As Águas Vivas Não Sabem de Si. E fiquei pensando, né, se vocês gostam também de reler coisas que vocês já leram em um outro momento, enfim. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto de reler ou rever, de certa forma, fazer a mesma coisa mais de uma vez, coisas que eu gostei de verdade. E eu não sei, eu acho que traz uma sensação de segurança, porque você já sabe, né, o que vai acontecer na história, no filme, enfim. Mas não sei, é uma sensação de conforto, de segurança, ao mesmo tempo que te faz ver as coisas por um novo ângulo, por uma nova perspectiva. Talvez você preste atenção em coisas que você não tinha prestado antes. E esse ano eu acho que eu já reli uns 3 livros, porque é uma coisa que realmente eu gosto bastante. E esse livro da Aline, Os Águas Vivas Não Sabem de Si, é muito bom. Eu gosto bastante mesmo. É um dos meus livros favoritos assim da vida. E eu não sei porque eu tava relendo outro livro. Eu tava relendo o livro do Stephen King, A Escuridão Total Sem Estrelas. E eu não sei, eu olhei o livro dela assim na estante e me deu uma sensação assim de que eu precisava pegar ele pra ler, sabe? E eu não sei, mas eu acredito muito nessas coisas de energia, então eu senti que eu realmente precisava reler esse livro e eu parei o que eu tava lendo pra pegar esse livro. Eu já tô quase terminando. E enfim, num outro vlog, num outro momento, eu explico melhor a sinopse do livro, o que eu acho da história, enfim. Mas esse começo de vlog aqui é só pra dizer isso mesmo, de que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Não só com livros, como eu disse, tenho filmes de conforto que eu gosto de ver assim inúmeras vezes. E o principal deles é A Família Addams. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi. Eu acho que eu sei as falas de cor, assim, de cada personagem. De quantas vezes que eu já vi. Sempre que eu tô meio pra baixo, meio triste, assim, eu pego pra ver de novo. Não sei, traz uma sensação bem gostosinha. Tava aqui pensando sobre o que eu disse no vlog passado, do vício em vídeos curtos, e como eu tenho percebido a minha rotina desde que eu realmente parei de ter acesso a esse tipo de conteúdo. E é muito doido pensar isso, porque faz poucos dias, acho que deve fazer uma semana, e antes eu não conseguia ter tempo, não conseguia pensar a minha rotina, porque parecia que o tempo escapava assim das minhas mãos, eu não tinha controle, parecia, sobre
o que eu tava fazendo. E eu tenho um journal que eu anoto o meu dia a dia, faço uma organização semanal, mensal, sobre o que eu preciso fazer, enfim. E eu, todo domingo, ia lá e fazia, preenchia. Mas parecia que o que eu tinha anotado ali, as coisas que eu tinha planejado, não funcionavam. Eu não conseguia ter tempo de conciliar outras coisas com o trabalho. E eu prestei atenção essa semana que eu tô sem acesso aos vídeos curtos, que eu acho que grande parte da minha falta de tempo realmente era por conta dos vídeos curtos. Porque ontem eu fiquei pensando na minha rotina, em coisas que eu quero fazer, e não sei por que me veio de fato como fazer isso. Tanto que eu peguei para fazer realmente como conciliar, por exemplo, o curso de astrologia que eu tenho que fazer, que eu comprei o curso e já faz um tempo que eu comprei, eu não conseguia colocar na minha rotina. E ontem eu pensei numa forma de inserir e eu percebi essa semana que realmente tenho como. Eu tenho tempo sobrando, graças à minha rotina e à flexibilidade do meu trabalho, obviamente, mas dentro da minha realidade eu tô com tempo livre. E eu consigo fazer o curso de astrologia que eu comprei. E eu consigo também me dedicar mais à escrita, que é uma coisa que eu gosto bastante. Tenho pensado em lançar uma newsletter, enfim, não sei ainda. Eu acompanho a newsletter da Aline Valek, principalmente a dela, né? Mas de umas outras pessoas também. E eu fiz o curso da Aline sobre newsletter, enfim, sobre escrita, na verdade, mas é com foco em newsletter. E eu consegui pensar isso na minha rotina, uma coisa que até então parecia tão distante, parecia que eu nunca tinha tempo para isso. E consegui colocar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu me dedico à escrita, mesmo que poucas horas não, né? Poucas linhas por dia, ou 30 minutos, 40 minutos, que seja. Já é muita coisa, porque antes eu não estava escrevendo nada. E não só a ideia de uma newsletter, mas eu gosto muito de escrever as páginas matinais de manhã, né? Páginas matinais. Mas na verdade eu escrevo ela em diversos horários do dia. Mas é uma coisa que me ajuda bastante, que é muito bom, inclusive recomendo vocês a fazerem. Que é basicamente quando vocês acordarem. A ideia é logo que acordar, né? Mas a gente sabe que dependendo da rotina, da realidade de determinadas pessoas, isso é impossível. Então, que seja na hora que você puder, mas escrever o que tiver na sua cabeça. Você não tem que pensar em nada, é só escrever mesmo. Tirar da tua cabeça o que você tá sentindo, qualquer coisa. E isso ajuda muito, ajuda você a perceber a sua vida, a entender questões que até então você não tinha percebido, a lidar com problemas, enfim. Então, eu tô tendo tempo pra isso também. Então, eu acho que realmente foi muito acertado eu ter tomado essa decisão. Eu tava com medo, eu não sabia se ia ser bom, se não ia. Inclusive, eu preciso contar uma coisa pra vocês que eu disse que eu tinha excluído o YouTube, né? E eu de fato excluí, mas eu voltei a ficar com uma rotina de baixa e desinstala o tempo inteiro. Porque, é muito triste assistir, quer dizer, lavar a louça sem ter um vidinho pra assistir, um vlog de uma outra pessoa, ou um vídeo qualquer. E também estava sendo ruim pra mim, porque eu faço meditação de manhã todos os dias. E eu faço a meditação com base no vídeo de duas pessoas que eu acompanho, que tem vídeos, né, que fazem a gravação de meditações, enfim. E eu não estava conseguindo antes. Eu estava tentando achar algumas meditações pelo YouTube Music, mas
Ai, não é a mesma coisa, porque eu tô muito acostumada com o vídeo delas duas, da Camila e da Raíssa. E aí eu tô assim, eu instalo o YouTube, assisto o vídeo específico que eu quero assistir e logo em seguida eu desinstalo para não correr o risco de cair na tentação de abrir os shorts, enfim. E tá sendo bom, porque eu de fato estou conseguindo fazer as coisas que eu quero. Terminei de ler As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek. E é o meu livro favorito da vida. Um dos, na verdade, né? Não é à toa que eu tô lendo ele pela terceira vez. Que eu li, na verdade, né? Acabei de terminar. E é muito bom. Muito bom mesmo. Mas qual é a história, né? Fiquei de contar pra vocês. E é um grupo de 5 pessoas que estão a 300 metros de profundidade numa base de pesquisa. E eles estão ali por quê, né? Tem esse grupo de 5 pessoas tem 2 mergulhadores, 2 cientistas e uma engenheira. Um desses cientistas, ele está pesquisando uma zona hidrotermal no fundo do oceano e também eles estão testando trajes de mergulho para ver até quando esses trajes aguentam a pressão, quão profundo dá para ir com esses trajes de mergulho sem que aconteça algo, né? Mas não é bem isso. E por que não é bem isso, né? Esse é o motivo que contam, assim, para a parte externa, né? Para as pessoas que estão financiando o projeto, enfim. Mas no fundo, todos ali guardam muitos segredos. E é isso que faz o livro ser tão bom. Porque essas 5 pessoas estão confinadas por alguns meses dentro dessa estação a 300 metros de profundidade. E essa estação é bem pequena, né? Tem cômodos bem pequenos, se é que dá para chamar de cômodos. E eles têm que conviver ali, eles não se conhecem. Os 2 mergulhadores, eles são colegas, já trabalharam juntos em um outro trabalho. E os 2 cientistas se conhecem assim de um ser orientando e o outro ser orientador. Mas não são amigos, não se conhecem de fato. E a outra é uma engenheira que foi chamada para participar ali do projeto. A personagem principal é a Corina, e ela é uma das mergulhadoras. E quase toda a narrativa é narrada por ela. E o interessante, e o que me fez gostar muito desse livro, é que ele parte para 2 interpretações que são coisas que eu gosto muito de ler, de estudar, de pensar sobre, que é a primeira. A gente está sozinho no universo? Ou somos os únicos seres aqui no planeta Terra com consciência? Inclusive, essa indagação é o que faz esse cientista, um dos cientistas, né, o orientador, querer fazer essa pesquisa. Porque, como eu disse, eles testarem os trajes ou pesquisarem essa região hidrotermal é meio que uma fachada, porque na verdade esse cientista ele acredita que não é em outro planeta ou não sei, no espaço por aí, né, que tem uma vida inteligente, uma outra. Na verdade, não que não tenha, mas que talvez aqui no nosso próprio planeta exista um outro ser vivo tão inteligente quanto.
e que talvez queira mandar alguma mensagem pra gente, enfim. E aí ele desce até o fundo do oceano para descobrir se é lá que existe, porque tem um pano de fundo dessa história de que, de certa forma, é uma realidade, né? De que o oceano, ele guarda as memórias de todos os seres vivos que já passaram pela Terra. Afinal, viemos, né, da água. A primeira bactéria, enfim, tudo nasceu da água. Então ele vem por essa linha de raciocínio de que talvez um outro ser com consciência esteja no fundo do oceano. E isso é muito interessante, porque é um segredo que esse doutor esconde e que vai ser revelado entre aspas, assim, né? Mais pro fim do livro. E para saber se realmente existe um ser vivo ali tão inteligente quanto, eu recomendo que vocês leiam, porque realmente é muito bom essa ideia, né? E a forma como a Aline escreve também é brilhante. E uma outra linha de interpretação que eu gosto muito é cada um desses personagens, eles estão ali de certa forma para provar alguma coisa, ou para provar, na verdade, para provar que eles sabem o que eles estão fazendo e de que, como eu posso dizer, de que as coisas que eles pensam sobre eles mesmos e sobre o que eles buscam, sobre a capacidade deles, é real. Porque todos os 5 guardam segredos do porquê estão ali. Como eu disse, eles não se conhecem. E cada um tem uma motivação para estar ali. E por eles viverem por alguns meses num lugar tão pequeno, confinado, sem internet, sem nada para fazer, eles precisam encarar esses vazios, esses silêncios, essa sensação incômoda de ter uma outra pessoa que você nunca viu na sua vida ou que você viu em momentos curtos, em ambientes profissionais, mas que tá acordando e dormindo com você, tá tomando café com você. Então fica esse incômodo, esse elefante branco na sala o tempo inteiro, o tempo inteiro. Até acontecer situações que colocam à prova a relação entre eles ali. E isso é muito interessante porque o cientista ele vai querer mostrar que, por mais que ele seja um cientista, ele deveria basear a pesquisa dele e as coisas que ele acredita em fatos. Ele vai muito por uma sensação que tá no fundo dele, mas que não necessariamente ele consegue comprovar isso, sabe? Tanto que o motivo para eles estarem ali não é o que ele realmente está buscando. A própria Corina, que é a personagem principal, também acontecem situações com ela ali dentro da história que ela precisa provar para ela mesma de que ela é capaz, porque aconteceram situações no passado que talvez tirariam ela do que ela mais gosta de fazer, do que ela, de certa forma, nasceu para fazer. E assim com todos os outros 3 personagens. Então, é bem interessante essa ideia, porque faz a gente refletir o quanta coisa a gente faz para provar que a gente é capaz, de fato, daquilo. E não necessariamente precisar estar confinado em algum lugar ou com pessoas estranhas, enfim. São
diversas questões que dá para tirar dali para refletir. E eu acho que o que me fez querer ler de novo, o que me fez essa energia que me fez pegar o livro de novo, né, como eu havia dito, é porque ele traz também uma noção de que a gente não tá sozinho, de que a gente faz parte do todo, né? Nós somos o planeta, a gente não está no planeta. E essa ideia é muito doida porque são coisas que eu venho buscando nos últimos meses, essa noção de unidade mesmo, de unidade com um todo. A natureza, as outras pessoas, somos um, apenas um. Cada um vivendo a sua vida, na sua particularidade, mas somos apenas um. E isso tem muito aqui nesse livro, e eu acho que foi isso que me fez pegar ele de novo. Inclusive, um capítulo específico que fala mais sobre essa noção, até me emocionei bastante lendo, porque eu acho que foi nesse capítulo que eu entendi o que me fez pegar esse livro de novo para ler. E isso é uma das coisas do porquê eu gosto tanto de reler certas coisas. Às vezes, simplesmente porque traz uma sensação gostosa e previsível, porque você já sabe o que vai acontecer, mas também são coisas que você precisa ler de novo, que vão te tocar de uma outra forma. E eu acho que é isso. Recomendo muito, assim, que vocês leiam As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Wallach. Ela tem outro livro que eu tenho também, que chama Cidades Afundam em Dias Normais. Os dois livros físicos que ela tem, né, lançados pela Rocco, pela editora Rocco, mas ela tem também livros de contos online. Online não, né? Em e-book. Eu acho que deve ter na Amazon para comprar. Eu li um deles só uma vez, mas eu não lembro o nome.